Pessoal, vamos criar agora uma tabela. Vamos criar a tabela SD2 e vamos inserir dados. Então, vocês vão entrar lá no SQL.org e vão clicar aqui, ó, criar tabelas, como nós já tínhamos visto, tal. Criar tabelas. Vamos criar uma tabela nova. Vocês vão criar essa tabela aqui, ó, que está aqui no nosso PowerPoint. Botem o engine InnoDB, que é o engine correto aí para a gente trabalhar, mais seguro. Vocês vão criar o campo SD2ID, que é um PK, Primary Key, tamanho igual a 10, int, not null, e cliquem também no autoincremento. Depois, o SD2ID é a 1, int, de 10, que é exatamente o ID da empresa. Essa tabela é uma tabela tipicamente do RPFlex. SD2, ID SB1. Então, nós vamos colocar o ID do produto, porque nós vamos fazer um microfaturamento. O item de nota e o produto com os dados aí de doc, SD2 doc, então número do documento. Então, põe lá um varchar 256, número da nota, qualquer coisa. A gente vai colocar lá. O SD2 emissão, aí coloquem o tipo date, para a gente ter a data dessa emissão. Vocês estão vendo que é uma nota sem cabeçalho, é só o item. O SD2 val item, que é o valor. Imagina que é um faturamento de serviço, então não tem quantidade, não tem nada, só tem um valor. Tal, é tanto. Decimal, 10, 1, 2, duas casas, né, o real. E SD2 ativo, int 1 e salva. Tá? Então, paga o vídeo aí, vai lá, você vai entrar lá no SQL.org e vai criar as colunas aqui com os tipos tal dessa tabela, tá? Depois, vamos fazer o seguinte, você vai entrar e incluir alguns dados. Então, para incluir os dados, você precisa dar um select na tabela. Aí você vai dar um select asterisco from SD2. Como é que você faz isso? Você vai clicar no mais e selecionar New Query Editor. Você vai chegar aqui, tá? Aqui sempre tem um espaço para mais um comando. Você clica aqui no maisinho, New Query Editor. E aqui você vai escrever select asterisco, quer dizer, você quer todos os campos. Se você quiser determinar os campos só, você menciona, separando por vírgulas, os campos que você quer, from SD2. Não vou botar o where nenhum, porque ainda não temos esse negócio de empresa e tal. Você clica aqui no verdinho ou no outro lá, e ele te lista aqui embaixo os registros que estão na tabela. E aí, se você quiser incluir manualmente aqui no SQL.org um novo registro, né, porque a gente ainda não tem um programa que inclua, a gente clica aqui. Aqui está escrito read only. Então, nesse momento, esses dados que você está vendo aqui, você só pode ler. Aí, para você incluir, você clica aqui e bota lá um nome, clica no quadrinho de baixo, que é teste SD2. Então, agora ele está pronto para receber novos dados. E aí você vem aqui, você viu que ele abriu aqui uma linha, né? E clica aqui. Tá vendo? A linha está toda vazia. Ela colocou aqui o SD2 ID é 1 igual a 1000. Colocou. Porque você colocou lá para repetir o dado. SDB1, ID SDB1. Nós só vamos ter um produto, tá? Faz conta que a gente só tem um produto ou serviço, então a gente sabe que o ID desse serviço vai ser igual a 1. Então, coloquem um aqui. O item, coloca o valor qualquer aqui, R$300, vírgula não, ponto 20, né, porque é o sistema decimal americano. O resto aqui, ó, se quiser, coloca uma data aqui. Por exemplo, 2018, tracinho 11, tracinho 03. Tá? Ó, tinha até o calendário aqui, eu podia chegar aqui e colocar dia 2. Aqui nós somos 2 de dezembro já, então ele clicou aqui, 2018, 12/02. Aqui não precisa de nada, tal, não precisa mais nada. Aí para gravar o registro, enquanto eu deixar aqui, se eu sair daqui, não vai gravar.
Você precisa avançar ou recuar, você precisa movimentar o cursor. Por exemplo, você pode chegar e vir para cá para cima. Pronto, ó, se eu der um novo select, clico aqui e clico aqui de novo para ele ler tudo, ó, ele já leu o registro com 300,20. Então, o registro está gravado. Agora, a gente vai pegar, voltar lá para o PowerPoint e vamos, já incluímos o registro, já fizemos o select. Agora você vai criar a tabela SB1, que é o cadastro de produtos. Então, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai chegar lá, vai criar uma nova tabela, nome SB1, o engine InnoDB. Aí você vai colocar os seguintes campos: SB1 ID, que é o ID do campo, int10, PK. Eu queria mostrar que você viu lá no SD2, ele criou o ID automaticamente. Not null, auto-increment. Vai incrementar o ID. Igualzinho ao caso do item lá, do SD2. ID é 1, int de 10, SB1 desk. Então, o nome do produto está no SB1. Você vê que é a unicidade de informação. Só aqui que tem o nome. Na nota não tem o nome, só tem o ID. Varchar 256. Saldo, decimal 10,2. Porque a gente está controlando o saldo. Não tem esse parênteses aqui. E SB1 ativo, int de 1. Lembrando uma coisa, toda vez que você, programador, cria uma tabela nova, ou principalmente altera uma tabela, você tem que fazer um script e catalogar esse script lá no Eclipse, porque imagina o seguinte: nós temos uma equipe de programadores, 10, 20 programadores que estão lá trabalhando. Todo mundo está incluindo novas colunas, alterando, fazendo acertos nas várias tabelas do banco. Só que nós temos no nosso ambiente, né, que você está no ambiente de inovação. Mas você vai ter que subir, vai subir depois para o ambiente de produção. E outros ambientes, ambiente da qualidade. Quem faz esse trabalho é o nosso coordenador de infraestrutura. É ele que roda os scripts, mas quem prepara os scripts, em princípio, é você. Aí você prepara os scripts, manda para lá, para ele rodar. Quando ele vai subir uma nova versão, como vai subir também os seus novos programas, tudo isso que você está alterando, incluindo, está mexendo com o banco também, precisa ser atualizado lá. Muito bom. Continuando aqui. Você criou o banco, o registro lá do produto. Vamos incluir também alguns dados, né? Vai lá, clique no mais, selecione New Query Editor, Select from SB1, né? Executa, e aí passa do read only, mude para o nome do arquivo e clique em Insert uma nova linha, e ele vai preencher. Então, você vai preencher lá. Põe o ID é 1 igual a 1, né, porque a gente tem lá uma empresinha com o número 1. SB1 Desk, preenche com livro. Então, você está dando aí o nome do produto. Você está montando um dado na tabela de produto. Então, o nome do produto, livro. Põe lá um saldo qualquer, que seria o saldo inicial, né? Está implantando o sistema, mas deve ter um saldo no estoque. Então, coloca saldo 10 e no SB1 ativo também preencha com 1. Né? E desloque o cursor para a segunda linha e volte, né, para ele incluir um registro. Certo? Então, você incluiu lá um novo registro. Agora, vamos... Aqui, como é que você deve criar, só para ver. Também aqui você vai ter que fazer o script. E aí você vai ver o milagre do relacionamento. Realmente, esse como nós vamos ver agora, é a chave de tudo. Você vai trabalhar com isso aí até cansar, que é exatamente a query com relacionamento, em que você captura dados além da tabela principal. Então, como é que fica? Ó, você coloca aqui select e o nome dos campos que você quer. E no caso aqui, nós vamos pegar o SD2 doc, o SD2 emissão e o SB1 desk. Como é que é? Eu estou pegando dados de mais que uma tabela? Sim. É como se eu chegasse lá e falasse assim, ó, vai lá no armário, vem notas, pega esses dados aqui. Depois vai lá no armário de produtos e pega a descrição do produto. Eu quero saber o nome do produto. Se você me está selecionando a nota, eu só vou ver o ID. Não me adianta. Então, você, nesse momento, traz campos de todas as tabelas que você vai relacionar.
Então, você vai ver que tem casos que tem 10, 15 tabelas sendo relacionadas e você capturando dados de todas elas. SD2 vai ao item, from SD2. Então, sempre você tem que prestar bem atenção qual é a tabela principal. A tabela que eu chamo de locomotiva, né? Porque a locomotiva e os vagões são as tabelas relacionadas, são as tabelas que também são lidas e da onde você também vai pegar dados. Então, aqui nem sempre é fácil definir qual é a tabela que você vai chamar como principal, principalmente para efeito de performance, né? Por exemplo, às vezes tem a dúvida se você chama, no caso de ter o cabeçalho já, SD2 ou FCF2, para ver o que fica mais rápido. E aqui está o segredo. Inner join. Pode ser inner join ou pode ser left join. Você vai usar normalmente o left join, porque ele pega o registro lá que tem, e o inner join só vai te trazer você tem que ter certeza que existe o registro relacionado. Então, se você, por exemplo, no caso aqui, eu tenho certeza que existe o produto, né? E aí, então, eu dou o inner join, que é mais rápido do que o left join. Agora, no caso que eu estou pegando, por exemplo, dentro do cadastro de clientes e quero pegar as notas deles. Não é todo cliente que tem nota. Então, eu também quero relacionar os clientes sem nota. E aí eu posso usar o left join. Mas o inner join, de preferência eu usei inner join. Se der problema, você vai para o left join. E aí você dá o relacionamento. Esse comando on. Veja que existe uma diferença entre o on e o where. Mas a ideia é a mesma. Quer dizer, ele vai dar uma condição. Então, em qual condição que você quer que ele busque o produto lá? Eu mandei a menina lá no armário de produtos. Ela vai pegar o produto em que o SD2, ID SB1, quer dizer, ele pegou lá no SD2, lá na nota, qual é o ID do produto? Está lá, gravado nesse campo. E qual que eu vou procurar no armário do produto? O SB1 ID, o ID daquele produto que está gravado no item. E com isso, então, o SQL vai lá e te traz os dados que você mencionou aqui em cima do produto. Você viu que a gente nem precisou aqui no Select dizer esses campos, falar sobre esses campos IDs. Eles são lidos automaticamente. E aí aqui eu dou a condição, outras condições, quer dizer, condições de leitura que não tem nada a ver com relacionamento de tabelas. Por exemplo, eu só quero trazer os registros da empresa 1. Então, where SD2 ID EA1 igual a 1. Então, o inner é para pais órfãos. Se você colocar inner, eles não vêm. No caso de um cliente não tem nota, ele é um pai órfão. O left vem todos e o right vem os filhos órfãos vêm. Tá? Quer dizer, também os itens de nota que não, por acaso, por isso que a gente nunca usou right. Seriam os itens de nota que não tem cliente, que o cliente não está cadastrado, que é um absurdo. Então, esse é o trabalho. Aqui 2 detalhezinhos. Você, para pegar o número da empresa que você está trabalhando, tem várias formas, nós vamos ver lá nos programas e tal. Uma forma é Session ID EA1. O Session é um array que está permanentemente gravado na memória de onde está o teu programa. Então, você tem acesso, é um array, e pega o ID EA1 que está lá. Assim que o sistema é carregado, ele já vai lá e coloca uma série de dados, a data, o nome, o ID das empresas, nós vamos ver isso mais tarde. E a gente tem empresas, ou tem casos, em que você tem um cadastro de produto, por exemplo, que atende a mais que uma empresa. Eu baita cadastro de cliente, eu tenho uma matriz de filial. Eu não vou criar 2 cadastros de produto, só tem um. Então, eu quero, quando eu estou trabalhando, por exemplo, na filial, que ele leia o cadastro de produtos da matriz. E aí nós temos essa função aqui, where ID EA1, X, você menciona aqui qual é a tabela, session, e aqui vem o ID da tabela que você está trabalhando. E aí ele vai lá e acessa uma tabela em que diz, olha, a empresa tal é filial da empresa tal. Então, nesse caso, ela pesquisa na outra tabela, não
naquele ID que você está trabalhando naquele momento. Você está com o ID da filial, mas você vai pegar os dados do produto que está na tabela da matriz, tá? E isso é gravar tudo na tabela Tab Compart, que é uma tabela de comportamento, de compartilhamento. Mas isso a gente vai ver depois. Outra coisa, os IDs tem que ter índice, né? O ID é mais ou menos a página, o número da página dos livros, né, de todos. Então, tanto o ID pai lá, quer dizer, aquele que você, da chave primária, então você entra aqui no SQLorg, tem um lugar para você colocar os índices, então você dá um mais aqui, vai lá e cria a chave primária. Sempre tem que criar. E também você vai criar as chaves secundárias. Então, quando você entra aqui, você cria a chave primária, cria índices e aqui você vai definir como é que eles são. Se é primary key e se for uma chave secundária, quer dizer, se for uma chave do SD1, por exemplo, SD2, ID SB1, você também pode, não obrigatoriamente, mas deve criar um índice colocando aqui, que é um tipo de foreign key. Tem a primária e tem a key. Tá? Mas isso já está aqui no próximo slide. Então, no próximo slide é que você vai chegar aqui e vai criar a chave secundária. Então, a gente coloca aqui FK, underline, SD2, ID, SD2, underline, SB1. A referência é o SD2, ID, SB1. Coluna aqui e tal, referenciado, e criou a chave secundária, a chave que a gente chama de estrangeira. Você não precisa se preocupar muito, porque nossas tabelas todas já estão com seus índices criados, né? A não ser que você vai criar tabelas novas. Bom, vamos ver rapidamente aqui os 3 comandos complementares, né, ao CRUD, porque o CRUD significa exatamente criar registros, ler registros, inserir registros, deletar registros e atualizar registros, que é toda a manutenção que a gente faz no banco. O insert tem 2 formas de trabalhar, mas eu gosto mais dessa aqui, que é bem parecida com o update. Insert SD2 set. Set em inglês significa coloque, né? Aí você dá lá o nome do campo e o conteúdo, nome do campo e o conteúdo. Aqui nesse exemplo, os conteúdos são todos valores, né? Nesse exemplo aqui eu estou dando dessa forma, mas normalmente aqui não é isso. Aqui são nomes de campos do seu programa, que você pediu para o cara digitar, o usuário digitou num campo, e você vai colocar aqui o nome do campo que foi digitado. Então, set d2doc, que é o nome lá na tabela de itens, igual ao nome do campo que você recebeu da tela onde o usuário colocou. Isso está definido no seu programa, nós vamos ver, vem lá do HTML, onde está o nome do campo. Então, aqui você pode ler. Aqui um detalhezinho, que quando você vai fazer uma leitura também, às vezes você pode mudar o formato do campo. Como eu falei, a data está gravada ano, mês e dia. Mas eu quero já ler uma data no formato dia, mês e ano, para já facilitar a impressão, né? Porque eu quero imprimir nesse formato. Então você diz o set date format, SD2 emissão, que é o nome do campo, e aqui você coloca que formato que você quer. Eu quero dia, mês e ano. Então tem essa sintaxe aqui. Porcentagem, D minúsculo, porcentagem, barra, porcentagem M minúsculo, barra, porcentagem I maiúsculo. Lá no manual depois tem outros formatos, só o mês e ano, enfim, o formato que for necessário. E aí normalmente a gente dá o nome a esse campo de DMA, né? Dia, mês e ano. E aqui tem mais um exemplo então de um select, ó, nome dos campos, where, SD2, ID1. O update é igualzinho ao insert. A única diferença é o comando aqui. Update SD2 set. Nome do campo, valor. E também no update você sempre precisa dar o where, né? Porque se você não der o where, ele vai atualizar tudo. Se você não der, por exemplo, esquecer de colocar, se você for fazer uma atualização de vários registros e esquecer de colocar o ID do SD2, ID EA1, aí ele vai atualizar o banco todo, dos outros clientes também.
Só que o sistema não permite isso. Ele automaticamente só vai atualizar os registros da sua empresa. E, normalmente, o update é em cima de um determinado registro. Então, quando a gente lê o registro para ser atualizado, a gente captura o ID dele. E aí a gente dá o update em cima daquele ID. É a mesma coisa que eu peguei lá no armário, a página 22, fui lá, atualizei. Quando eu vou atualizar, eu falo assim, ó, atualiza aí a página 22, que eu acabei de ler. E alterei os dados que eu precisava. O delete, vocês quase não vão usar, porque o SQL não permite que se delete filhos, aliás, pais que têm filhos vivos ainda. Então, normalmente a gente só coloca lá o status igual a 0, 1, dependendo do programa ou da tabela, para deletar aquele registro. Tá? Vamos agora ver rapidamente todos os demais registros, comandos do SQL. Veja bem, como eu falei, SQL é uma linguagem fácil, uma linguagem que você vai pegando prática, os comandos são bem semelhantes ao da língua inglesa, e no manual, principalmente no W3 School, tem exemplo para tudo. And or é quando você quer estender um where. Então, where, né, SD2 igual a 1000, a ID é igual a 1000, quer dizer, o número da empresa é igual a 1000, e o doc é igual a 123, ou o val item é igual a 400. Lembrando sempre essa questão do parênteses, né? Então, aqui eu coloquei um AND, aí depois eu coloquei um parênteses. Então, aqui ele vai pegar em qualquer uma dessas condições e 1000. Se eu não colocar o parênteses, não dá certo, porque aí ele vai entender que esse OR aqui vale. Então, mesmo se não for um registro da empresa 1000, ele pegaria o registro, porque tem um OR aqui, val item igual a 400, mas como você colocou entre parênteses, ele vai pegar assim, olha, se essa condição aqui for verdadeira e essa aqui de cima, aí vamos ler. Se não, não. Então, aqui pode ser OR, mas para efeito total, não. Order by. Colocar os registros em ordem. Tem um detalhe no SQL, que o comando order by e o have, ele pode pegar os dados que a gente colocou o s, sendo que os demais comandos, por exemplo, no where, tal, você não pode colocar os itens que você nomeou com s. Order by, e aí ainda pode ser em ordem descendente, basta se escrever desk aqui. O sum group by select SD2 doc, SD2 emissão. Então, o sum faz o quê? Ele soma todos os registros, soma todos aqueles campos de um determinado registro. Ele só tem sentido quando você trabalha junto com um group by. Então, veja o que faz esse comando aqui. Select SD2 doc, SD2 emissão, sum SD2 val item, from SD2. Quer dizer, do arquivo SD2, group by SD2 doc. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os itens que têm o mesmo número de documento, imaginando que é uma nota fiscal com vários itens, vai somar o valor de cada um deles e vai listar apenas uma linha, vai te trazer uma linha só, um registro, para os vários registros de uma determinada nota. Então, se eu tiver lá vários registros, e é evidente que se o SD2 emissão, por exemplo, estava diferente lá por um motivo qualquer, ele vai pegar o último, porque ele não vai te trazer todos os registros que foram ditos, porque você deu um group by, agrupou tudo aquilo num único registro. E de forma semelhante, você tem o average, o mínimo e o máximo. Aí ele vai trazer a média de um determinado valor, por exemplo, de uma determinada tabela, com os where correspondentes, e o valor mínimo ou o valor máximo. A gente usa, às vezes, o average. Então, select average, em parênteses, qual campo? SD2 val item, from SD2. Registros com SD2 val item igual a null não são considerados, efeito da média, né? Porque ele pega, soma tudo e divide pela quantidade de registros. E os registros que têm nulo nesse campo não são considerados. Count, ele conta. Você pode aqui colocar o nome de um campo, tá? Mas normalmente é asterisco. From SD2. Conta quantos registros tem. Isso a gente faz muito, porque a gente precisa saber, às vezes, principalmente para paginar na tela os registros, quantos registros tem naquela condição que você está lendo. E cada leitura tem um monte de condições. E aí é diferente a quantidade de registros que são lidos. Like é um comando bem legal, quer dizer,
semelhante. Então, o que é legal nesse registro é que ele tem essas duas condições aqui, ó, o sinal de porcentagem. Então, se eu colocar assim, sinal de porcentagem, NF, sinal de porcentagem, ele vai pesquisar no campo todo. Quer dizer, se o campo SDDoc tiver em alguma posição o conjunto NF, vai trazer todos esses registros. Se eu colocar a porcentagem só no final, ele só vai pegar assim, ele vai considerar que o NF tem que estar no começo, e aí o número do documento. Se eu colocar na frente e atrás, ele vai pegar no meio do registro. Se eu só colocar na frente, aí ele só vai pegar aqueles registros que tem o NF no final do registro. Aí você tem o comando union e yes. O union já é um comando bem interessante, bem usado. Ele pega mais que uma tabela. Então, por exemplo, nós temos o D1 e o D2. E um detalhe que nós temos é que no SD1, o que estão? As devoluções de vendas. Pô, eu quero saber o total de vendas. É evidente que eu vou querer deduzir o total de vendas das devoluções. Pô, então preciso ler as duas tabelas. Preciso ler o SD2 e ler os registros que estão na SD1, que são as devoluções. Aí eu tenho lá um critério para definir o que é devolução, e ele vai me trazer os registros de vendas e o de devoluções. Como é que eu faço? Eu dou o select SD1, com os campos que eu preciso. Esse comando essa aqui, ele vai me disponibilizar o registro com esse nome aqui, doc, e não com SD1 doc. SD1 val item, S val item. Por que eu fiz isso? Porque o registro aqui no SD1, na tabela de compras, ele tem final 1. E na tabela de vendas, ele tem final 2. Então, no meu programa, como agora eu vou tratar esses registros em conjunto, eu vou ler os dois, então eu dou um S e dou um nome comum. O nome tem que ser o mesmo, porque aí, depois da leitura, eu vou ter à minha disposição o número do documento num campo chamado DOC, independente se for uma venda ou uma devolução de venda que está no SD1. E aí eu coloco campos com o mesmo nome. Por isso que a gente usa muito o SD12. O SD12 significa que, em vez de eu colocar como aqui um campo só com esse nome, eu coloco SD12, underline, e o nome do campo. Tá? Significa que eu estou lendo da tabela do SD1 e do SD2. From SD1, union, e aí eu dou outro select. Então, union nada mais faz do que unir dois selects num array único. Você recebe tudo aquilo como se fosse lido de uma única tabela. Esse você usa muito. O distinct você usa muito pouco. Select distinct, SD2, doc, sdoc, S val item from SD2. Então, ele só vai trazer um registro de cada conjunto aqui que você mencionou no distinct. Então, por exemplo, eu tenho lá todos os meus registros e tem vários itens com o mesmo número, com o mesmo valor no campo SD2 doc. Ele só vai trazer um, distinct, quer dizer, tem vários iguais, só um. E com os campos que você pedir. Quer dizer, pouco usado esse comando. Date format, nós já vimos, ele muda o formato da data. Como a data está lá em ano, mês e dia e time, quer dizer, o tempo, segundo, minuto e hora, você normalmente, eu faço assim pelo menos, mas nem todo mundo faz assim. Eu dou um comando date, SD2 emissão, emissão ano, mês e dia. Se eu não colocar o date, ele me traz ano, mês e dia e o time, quer dizer, minutos, horas e tal. Não convém, principalmente para comparar a data, porque aí no dia 31, por exemplo, ele vai... Você tem que botar lá as horas também, né? Meia-noite, que é 90, normalmente a gente só coloca o número 9. Então, date, SD2 emissão, S emissão, ANMD. Então, ele vai trazer só a data, não vai trazer o time, a hora, emissão e é ano, mês e dia. Então, isso aqui você vai usar para comparar datas. Comparar datas tem que ser ano, mês e dia, senão não dá certo. E o formato dia, mês e ano, aí é para imprimir. Aí você já tem o campo de duas formas, uma para comparar, outra para imprimir. Where, aí, coloquei aqui o exemplo, no caso de você não ter feito o date, você tem que colocar também nas comparações o número 0, e isso aqui já degrada um pouco, tal, maior que
Menor e maior tem que considerar também a hora. Between, para 1 e para 2, tá bem. Concat, concatena dois campos. Por exemplo, eu quero já receber um campo concatenado, quer dizer, por exemplo, eu tenho uma informação em dois campos, mas eu já quero receber ela concatenada. E separada, se você quiser separar por um espaço, porque você não tem certeza se no campo tem lá o espaço, normalmente não tem, então você coloca assim, select concatenação, né? SD2 doc, um espaço, SB1 dash, que ele vai te trazer e aí você sempre coloca um S, para saber como é que você vai receber esse campo. E aí vem o doc, vem o número do doc, espaço e a data. Left join aqui, SB1 tal, SB1 ID igual a SD2 ID SB1, vai trazer isso. Pessoal, é isso. Eu não vou me alongar nos comandos da SQL, porque a gente basicamente só usa esses e depois vocês vão ver lá na documentação, tem bastante coisa. Tem que pegar primeiro o jeitão e ver cada exemplo. Mas vamos ainda ver esse detalhe aqui, título versus nota, investimento e transferência. Então, como eu falei, o título, né, o SE1 e o SE2, que é o título a receber e o título a pagar, ou vice-versa, aí, ele tem como pai, depende da situação. Se for uma venda ou compra, é a nota fiscal. Se for um investimento ou empréstimo, é o IE1. Se for uma antecipação, é o SE7. E se for uma fatura, é o SEA. Tá assim porque cada um fez de um jeito e foi empreendendo. Mas a gente já tem várias soluções, mas essa aqui é a melhor que tem. Olha, é o case com when e end. Então, dentro do SQL, você vai escrever assim, case when SE1, ID SF1 maior que 0, then SF1 doc. NF. Essa parte aqui não está no comando. When SE1, ID IE1 maior que 0. Então, o que ele está fazendo? Você está lendo, nesse caso agora, o pai, por exemplo, o cabeçalho da nota, o cabeçalho do investimento, o cabeçalho do pagamento antecipado e o SE1, e o título. E aí, ele traz para a memória tudo. E aí, ele vai comparar. Aquele pai que tem um ID, né, aí significa que aquele lá é o pai dele. Porque se não tiver o ID, então, isso dentro do título, né? Vamos supor que tá eu e você. Quem é meu pai? Vou lá e leio. Quando eu li o registro que está, eu estou amarrado ao meu pai. Qual dos pais é? Aquele que tem um ID. Então, maior que 0. E aí ele me traz. Tem também o comando coalesce que faz a mesma coisa, mas é bem mais diferente. Mas o principal motivo é que ele não roda em todos os bancos, só no MySQL. Aí peguem alguns programas com saldo, funções no RPFlex e tal. Tem muita função, quer dizer, hoje no nosso ambiente RPLite, os principais programas são aqueles que têm comandos, são funções de leitura de registros, de queries. Então tem query lá de 3, 4 páginas. São queries dinâmicas. Então você chama a função com parâmetros dizendo o que você quer. E a query vai sendo montada de acordo com os parâmetros que você definiu. E aí ela te traz já otimizada, já correta, porque quando são queries complexas, elas realmente não são fáceis de fazer. Então é isso, pessoal. Concluímos aí mais uma aulinha e vamos em frente, que atrás vem gente.